Vamos falar com Antônio Lupe, ele está no Estádio Brinco de Ouro, vai conversar com o técnico Moisés Moura, Sub-20 Guarani, preparação para a Copa São Paulo. Oi Lupe, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, a todos que acompanham o programa. Como você disse, estamos aqui na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa para um bate-papo com o Moisés Moura, treinador da equipe Sub-20 e que está finalizando a preparação do Guarani para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Moisés foi jogador e tem muitas experiências, um conhecimento muito grande para compartilhar conosco. Mas antes, Moisés, agradecer sua participação com a gente aqui na tela da Band. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui trocando ideia, falando um pouco sobre futebol com vocês. Essa experiência primeira aqui no Brasil, né, como técnico de categoria de base no Guarani, e falando dessa preparação da Copa São Paulo. Como é que foi esse período, jogos, treinos, a equipe já está pronta para a estreia num grupo difícil, Francana, Grêmio e Cruzeiro? Sim, é um grupo difícil, a gente pegou uma equipe já que praticamente as inscrições já tinham se encerrado, então a gente está trabalhando com o mesmo grupo do Campeonato Estadual. As mudanças que a gente fez, colocando muitos jovens para jogar, né, jogadores de 2006, 2005, isso faz uma diferença nesse momento, mas é o que a gente acredita, porque o objetivo principal é a formação, é formar atleta. Eu acho que o início é competir da melhor forma possível, mas resgatar o que o Guarani sempre teve de bom, que é revelar grandes jogadores para o futebol brasileiro e mundial. Então, nosso objetivo é esse, fazer um trabalho consistente, com começo, meio e fim, para assim colocar esses atletas com mais condições na equipe profissional. Como foi a preparação? Porque a gente sabe que existe muito estudo em relação aos adversários. Grêmio e Cruzeiro participaram de muitas competições de base, acredito que vocês têm muito material, mas a Francana, que é a sede, né, a dona da sede do grupo do Guarani, pouco material, acredito. E o estudo do local do jogo, o Estádio Lancha Filho, isso tudo já foi feito? A gente já tem tudo já mapeado, né, como a gente fala. A gente tem material dos adversários, mas o principal é o que? É lapidar os nossos atletas para conseguir chegar com mais condições da equipe profissional. Então a gente sabe que as adversidades vão acontecer, né, questão de campo, chuva, isso tudo eles têm que estar pronto para situações que possam surgir. O objetivo maior é o que? É olhar nossa equipe, nosso modelo de jogo, nossa ideia e as características dos nossos atletas para potencializar eles. Então, tudo isso de acordo com o adversário a gente consegue encaixar na estratégia de jogo, mas eu volto a falar, o objetivo é o que? É potencializar os nossos atletas, o foco tem que ser nos nossos atletas. Bom, Batista, você percebeu que quando eu abri a entrevista com o Moisés, eu disse que a primeira experiência dele num clube do Brasil. Moisés foi jogador, foi zagueiro, passou por Flamengo, Cruzeiro, futebol de Portugal, onde ele acabou praticamente tendo todo o seu conhecimento. E a primeira experiência dele como treinador foi na base do Braga, onde ele também atuou. E para quem não sabe, o Braga ele é um time de Portugal que forma jogadores e treinadores. Exemplos aqui simples e que são muito renomados no futebol brasileiro. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e também o Jorge Jesus, que fez sucesso no Flamengo. Conta um pouco dessa nossa experiência, o que você traz para o Brasil dessa tua experiência como jogador, mas também os cursos que fez e essa experiência como técnico de um time importante de Portugal, o Braga. A gente sabe que tem que ser uma junção de vários aspectos, né? Vários pontos que a gente sabe que um treinador ele tem que ser um líder, ele tem que ter uma liderança um pouco mais ampla do que apenas o campo. Eu tenho experiência como atleta, passei no futebol europeu, na Ásia, na China, Catar, Rússia, Portugal, no Brasil, então tudo isso é muito importante se você agregar a preparação que vem depois, que são os cursos. Eu tenho os quatro níveis da CBF, tenho 2 níveis da UEFA, fiz muitos cursos de gestão de pessoas, gestão de conflitos, programação neurolinguística, então a minha preparação ela foi exclusivamente para começar em Portugal. Não fui antes devido a um problema familiar do meu filho, que fez tratamento durante muito tempo, mas a questão em Portugal, porque joguei muitos anos, eu sei como que se estuda, como que se faz o futebol, como que se é encarado o dia a dia, foi tudo programado para isso. Então, a gente tem uma metodologia que a gente traz, a gente sabe que o Braga é um clube formador, hoje só está atrás do Benfica em Portugal, já ultrapassando o Sport e o Porto em condições físicas, né? E em questão da metodologia, que é o principal. O Braga hoje não é só um formador de atletas, é um formador de treinadores. A gente, como você bem frisou, a gente tem o Abel, que começou no Braga, tem o Jorge Jesus, que tive o prazer de ser um atleta dele no Braga ainda, e outros treinadores que já estão no mercado, como o Rubem Amorim, de 37 anos,
que está no Sport Lisboa, e o próprio treinador hoje do Braga, que era da equipe B. Então tem todo um processo por trás que eu acho que é isso que os clubes brasileiros precisam, que é o quê? Tem uma metodologia, tem uma ideia e um segmento correto. Então, para você, é surpresa zero esse sucesso. Eu vou pegar só do Abel Ferreira, que ainda está comandando o Palmeiras aqui no Brasil. Você já o conhecia, então esse sucesso dele aqui, para você, não surpreende nada? Não me surpreende porque, como eu disse, o Abel é um treinador que dispensa comentários, tem uma maneira própria de trabalhar. É claro que tem a metodologia do Braga, que eu entendo como que funciona e creio eu que ele faz exatamente a questão de como encarar o treino, como se faz lá, porque nós sabemos como que funciona. Mas é importante frisar também que os treinadores portugueses, a gente vê os treinadores portugueses, os estrangeiros, chegando hoje com muita força no Brasil. Eu acho que é válido, eu acho que a gente tem que entender que o futebol, ele nos traz situações que você tem que estar buscando a evolução o tempo todo, então isso é bom para o nosso futebol, mas encarar também que nem todos os portugueses são iguais uns aos outros, eles são completamente diferentes, como nós brasileiros, como qualquer outro. Então, assim, eu acho que essa questão do que o Abel vem fazendo no Brasil, é claro que é devido à junção de vários aspectos. É um grande grupo, um clube estabilizado, um clube grande, né? Então, junto isso com toda a maneira de trabalhar do profissional, com toda a metodologia que ele tem, isso é uma junção de fatores que realmente faz com que o trabalho surta efeito, né? Mas nós temos também o outro lado, que a gente tem que ver. Existiu um treinador português, o Paulo Bento esteve aqui acho, em 2016, alguma coisa assim, não teve os mesmos resultados no Cruzeiro, isso faz parte, isso não faz ser um treinador pior ou melhor que os outros. É claro que a gente sabe que no futebol o resultado final ele conta muito, né? A gente já está no futebol há muito tempo, a gente sabe disso, que às vezes você pode fazer tudo certo, se o resultado não vir, você vai ser questionado. O principal é estar preparado para isso, estar pronto e saber que é exatamente isso, que a sua metodologia de trabalho, o que você faz é o que conta e não os fatores externos que você não controla. Moisés Moura, técnico do time Sub-20, hoje é o nosso convidado aqui na tela da Band, Batista CH Gleger. Fiquem à vontade para as perguntas, ele está na escuta. Moisés Moura, muito obrigado por atender aí a nossa reportagem. E a Rádio Bandeirantes deu informação em primeira mão quando o Moisés Moura foi contratado, porque estávamos ao vivo entrevistando no estúdio o Ricardo Moisés, presidente do clube. E ele tinha acabado de acertar com o Moisés Moura e deu, naquele momento, em primeira mão. E eu falei, mas é o Moisés Moura, o ex-jogador? E o Ricardo Moisés falou, sim, é o ex-jogador, virou treinador e vai fazer uma reformulação nas categorias de base do Guarani. Eu tenho aqui a arte dos jogos, gostaria de uma avaliação. Olha aqui, ó. Guarani estreia na competição no dia 2 de janeiro, às 17h15, enfrentando a Francana. No dia 5, 19h30, pega o Grêmio. E no dia 8 de janeiro, às 15 horas, pega o Cruzeiro. Esse Cruzeiro não é o Cruzeiro de Belo Horizonte, né? Não é a Raposa de Belo Horizonte, é o Cruzeiro de Arapiraca. Chama Cruzeiro, é o mesmo nome, né? Um mesmo logotipo, mas é um outro Cruzeiro de Arapiraca. Moisés, qual que é a expectativa? Você tem que ganhar 2 jogos para se classificar, é isso? Um abraço, prazer em tê-lo aqui conosco na Band. Primeiramente, um abraço, um prazer estar falando com vocês, é satisfação estar aqui. A respeito da preparação da competição, a gente sabe que há fatores que fogem do controle, a questão de chuva, a questão do tempo, né? A questão de, às vezes, você ter um resultado que não seja tão favorável no primeiro jogo. Isso implica, né, na sequência da competição, que é muito curta, jogos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, então é uma preparação diferente. Nosso objetivo aqui no Guarani, como você bem frisou, desde o início, a primeira conversa que eu tive com o presidente é o objetivo do clube. Na base é ganhar competição ou é formar atleta. O importante é fazer os dois juntos, mas existe sempre um primeiro passo. Então, o Guarani ele é um clube formador, um clube que sempre revelou grandes jogadores, a gente sabe disso. A gente vai para uma competição em que a maioria dos adversários estão com jogadores de 2002, nós vamos com muitos jogadores de 2005, 2006, 2004, aí. Então o objetivo é o quê? O principal é colocar esses atletas para competir com a maior diversidade possível, né? Mais preparados, entendendo melhor o jogo, buscando lapidar, né, o que eles precisam para realmente chegar ao profissional. Então a nossa preocupação realmente é chegar lá bem, e a equipe tem melhorado bastante, é uma equipe que
já vem, né, as inscrições já tinham fechadas quando eu cheguei, então são os mesmos atletas do Paulista. A gente vem fazendo um trabalho de passo a passo, com os pés no chão. A gente vai procurar jogo a jogo, que é o principal, mas a equipe vai chegar lá pronta para fazer uma boa competição. CH, sua pergunta, Moisés Moura. Um grande abraço ao Moisés, sorte na Copinha. Agora, Moisés, você tocou no assunto, era a minha pergunta. Existe um conflito no futebol brasileiro que é o seguinte: conquistar ou revelar. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, não dá para fazer as duas coisas. E você, para mim, está mostrando um caminho. A Copa, times vão levar elencos de nascidos em 2002 e seu grupo é mais novo. A sua cabeça é essa? Primeiro revelar, depois conquistar. Eu queria que você explicasse com um pouco mais de detalhe essa prioridade do Guarani. Um grande abraço. Um abraço. Eu acredito muito, eu venho de um clube que hoje é referência em formação, hoje não só em Portugal, mas como na Europa. Tanto é que os árbitros foram lá comprar 22% das ações, né, do Braga para entender como é que funciona o clube. Nos 2 anos que eu estive lá, a base conseguiu colocar quase 15 atletas na equipe profissional. Eu puxei um atleta de 15 anos no Sub-16, em que nunca tinha havido nunca jogou uma partida de futebol profissional ou um jogo normal que veio da África. A gente colocou ele com 15 anos no profissional. O importante é o quê? É justamente ter ideia do que se quer da base. Isso tem que ser transmitido para os seus treinadores, porque a gente sabe que é necessário formar um atleta de uma forma melhor. Isso passa por vários aspectos, né? A parte técnica, a parte tática, a parte física e principalmente a parte mental, que essa é a parte mais difícil de se trabalhar, por tudo que envolve o jogador extracampo, né? Empresários, família, enfim, todo o ambiente externo que tem que se preparar melhor o atleta. A gente sabe que testando um atleta mais novo na competição de cima, é claro que os resultados eles vão ficar um pouco distante de se ganhar um título, mas automaticamente esse atleta já vai começar a entender o que é a dificuldade que vai se ter no profissional. Porque ele joga no Sub-19, ele vai para a equipe profissional jogar com atletas com 30 anos, 35, 60 mil torcedores com a pressão externa, que agora já não tem mais idade, ele já não tem mais tempo de se preparar realmente com calma para se corrigir os erros. Então, essa preocupação que os treinadores da base não deveriam ter em questão de ganhar do resultado, é claro que ele é importante, porque você fazer o atleta entender que é necessário ter uma mentalidade vencedora, mas quando perde, isso não é o fim do mundo. Então, eu acho que os clubes precisam direcionar melhor o que querem, porque a gente sabe que no Brasil, perdeu 2, 3 jogos, 4 jogos, você pode estar fazendo um bom trabalho, mas se o resultado não vir, essa é a nossa cultura. Isso já está na base também, por vários amigos que eu tenho que trabalham na base, que me passavam isso. Mas assim, essa não é a minha preocupação. Eu venho de uma experiência do futebol português e mundial, e isso começou a dar fruto. Nós tivemos aí o último atleta do Braga, um central, vendido por 20 milhões de euros ao Porto, foi a maior venda do futebol internamente em Portugal, um jogador de 21 anos, Trincão, vendido para o Barcelona e tantos outros. Então, assim, eu acho que o principal direcionamento é se qualificar melhor os seus treinadores. Eu acho que isso é importante, porque não basta você ter uma boa estrutura, sendo que a pessoa que vai trabalhar com os atletas não tem esse conhecimento exato do que realmente eles precisam corrigir embaixo. Então, é uma junção de vários fatores que é importante se colocar os pés no chão e entender o ponto a ponto, o passo a passo, para poder ter um direcionamento. Gleger, você que foi formado no aço da base do Guarani, a sua pergunta ao treinador do Sub-20, Bugrino. Bom, primeiro mandar um abraço para o Moisés, uma boa sorte no trabalho. Acho que eu sempre cobrei muito aqui, né, das categorias de base. Eu sempre fico vislumbrando, né, meninos da base alimentando o profissional com qualidade, trazendo recurso financeiro para o clube. E a gente sabe da dificuldade, né, Moisés? Que hoje principalmente tem isso. E eu cobro muito isso de bons profissionais na base. Acho que esse é o primeiro passo para que você possa revelar, para que você possa conquistar títulos, conquistar os objetivos, né? Parabenizar também a diretoria pela sua contratação. Acho que o Sub-20, a base do Guarani está em boas mãos. Agora, eu queria que você falasse um pouco da Copa São Paulo. Qual vai ser o maior desafio
pro Moisés, né? Para que o Guarani faça, porque você falou ali, né, de revelar ou ganhar títulos ou revelar, claro que os dois têm que andar juntos. Lembro eu que o Guarani, num passado aí não muito distante, era assim, né? Revelava e ganhava. Então eu queria saber qual o maior desafio pro Moisés para que volte a acontecer o que acontecia, né? Com o seu olhar, com aquilo, com toda a sua experiência, e eu sei também da logística e da estrutura do Guarani na base, que foi reformada, que hoje dá uma estrutura legal de trabalho. Um abraço para você, boa tarde, viu, Moisés? Um abraço, boa tarde, prazer estar falando com você. Em relação à competição, formação, tudo isso que envolve, né, uma base de um clube, ela tem que ser muito bem pensada. A gente sabe que é importante vencer qualificando o atleta para ele chegar melhor no equipe profissional, isso é fato. Mas eu tenho 2 meses que eu estou aqui, né? A gente sabe que o futebol não há mágica, não há nada de extraordinário sendo feito. Eu acredito que é uma junção de vários fatores básicos enquadrado realmente no direcionamento, né? Eu acho que parte por aí. A gente está preparando muito bem a equipe, como eu já falei, é uma equipe nova, mas nós vamos com a mentalidade para ganhar os jogos, para chegar mais à frente possível, essa é a ideia, mas eu acho que o principal é ter na cabeça o quê? Qual o objetivo? Voltar a formar, e não é em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses que a mágica acontece. Eu acho que são vários fatores, um direcionamento, uma organização, a captação dos atletas. Eu acho que essa é a junção, e realmente com profissionais prontos para melhorar o jogador a cada ano, para chegar lá em cima melhor. Então a gente está aqui há 2 anos, é claro que é uma realidade totalmente diferente da que eu estava em Portugal, mas acredito eu que nós temos talento suficiente, nós temos ainda jogadores com muito potencial para colocar aí no nosso futebol brasileiro. O Guarani, nós estamos prontos para fazer uma grande competição. É claro que o objetivo é formar, mas essa parte mental para vencer um jogo, para buscar entender que existe uma estratégia dentro do jogo, para potencializar realmente a técnica, a parte tática que é necessária. O Guarani vai pronto, pode ter certeza que o Guarani vai pronto para uma competição com atletas que têm demonstrado uma evolução muito grande em 2 meses. A gente sabe que requer um pouquinho mais de tempo para dar continuidade a isso. Mas o momento é esse, o momento é de confiança, de passo a passo a gente conseguir nossos objetivos e voltar sim a colocar grandes atletas na equipe profissional do Guarani. Moisés, um abraço, muito obrigado pela entrevista, sucesso na Copinha. Obrigado, um abraço a todos e quando precisar estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado ao Antônio Lupe, que comandou a entrevista no estádio Brinco de Ouro da Princesa.